Eleições 2018. Com 11.645 votos, o vereador de Cuiabá, Paulo Araújo, do Partido Progressista, foi eleito deputado estadual. E nós vamos conversar agora aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado eleito Paulo Araújo. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, o senhor é ligado aí, é funcionário de carreira da área de saúde. Esse deve ser o foco principal lá na Assembleia Legislativa, depois que o senhor tomar posse como deputado. Com certeza. A nossa prioridade de discussão é levar aí de forma prioritária a discussão da saúde pública no estado de Mato Grosso, com diferencial com vários colegas eleitos deputados ligados também à saúde pública. Nós vamos ter aí uma oportunidade ímpar de melhorar e contribuir com o próximo governador para que a gente possa melhorar significativamente os indicadores da saúde pública no estado de Mato Grosso. E é um assunto que requer muita urgência, porque a saúde, tanto aqui em Cuiabá como no interior do estado, vive um caos quase que completo. Nós vamos ter que repensar, matéria prioritária aí para o próximo governador, repensar o planejamento da saúde pública no estado de Mato Grosso. Não dá para admitir que hoje, por exemplo, eu convido qualquer um aí ao pronto-socorro de Cuiabá. 60% a 70% dos pacientes que estão hoje no pronto-socorro de Cuiabá são pacientes do interior do estado de Mato Grosso. Então, alguma coisa está errada. Nós precisamos aí priorizar a interiorização dos serviços de saúde, contemplando todas as regiões do estado de Mato Grosso. Além do desprezo que se tem com os hospitais filantrópicos. Por exemplo, segunda-feira, 3 filantrópicos aqui de Cuiabá vão reduzir aí uma parte dos atendimentos. O Hospital Geral, Santa Helena e até o Hospital do Câncer. Quer dizer, o problema é para todo lado. Nós temos uma crise de financiamento muito grande, né, que se arrastou nesses 4 anos aí de governo Pedro Taques. Nós precisamos repensar a questão do financiamento. E nesse caso dos filantrópicos não é nem com o governo, né? O problema é lá com a prefeitura, que não repassou o dinheiro que tinha que repassar. Não, nós estamos falando de recursos de complemento por parte do governo do estado. Nós precisamos repensar e rediscutir todo o financiamento. Mas esses hospitais dizem que vão paralisar o atendimento na segunda-feira porque não receberam o repasse que deveria ter sido feito pela prefeitura. Não, isso é o que eles disseram. É que a prefeitura é gestor dos contratos. O governo do estado, ele complementa esses recursos financeiros, a exemplo de Cuiabá, né, outros municípios do estado de Mato Grosso. O que a gente precisa cobrar efetivamente, primeiro, é regularizar os repasses de recursos financeiros aos municípios. Os nossos principais parceiros do sistema público de saúde são os municípios, são as prefeituras. Nós precisamos repensar o papel importante das prefeituras, das secretarias municipais de saúde, no modelo de atenção que será proposto pelo atual governo. Além de terem diminuído o repasse de recursos financeiros aos municípios e, consequentemente, aos prestadores de serviços, os atrasos reiterados. Para Cuiabá, por exemplo, o governo do estado deve mais de 50 milhões de reais. A culpa dessa paralisação de segunda-feira, então, não é da prefeitura, é do governo. Nós temos, pelo que o senhor está dizendo. Não, o sistema público de saúde, o financiamento é tripartite. Nós temos parcela de recursos financeiros que é do município, parcela de recursos financeiros que é do estado. O que nós precisamos deixar muito claro é que o município de Cuiabá não aguenta essa sobrecarga. 70% de pacientes... Mas esse dinheiro aí que os hospitais estão reclamando deveria ter sido repassado pela prefeitura. A prefeitura, especificamente em Cuiabá, é gestor dos contratos, com contrapartida financeira por parte do governo do estado. Nós temos dívidas do governo do estado com a prefeitura, repasse de recursos financeiros pendentes e que precisam ser liquidados, não só com Cuiabá. Quando eu trago esse indicador importante de quase 70% dos pacientes do interior do estado de Mato Grosso estarem no pronto-socorro de Cuiabá, alguma coisa está muito errada no interior do estado de Mato Grosso e que precisa ser revisto. Então, o que precisa ser revisto? A questão do financiamento, a questão dos atrasos de repasse de recursos financeiros aos municípios. O que seria mais urgente aí para tentar, pelo menos, amenizar esse enorme caos da saúde pública em Mato Grosso? O que é mais urgente na avaliação do senhor? Hoje, urgentemente, equacionar a questão financeira. Os municípios do estado de Mato Grosso não aguentam com os reiterados atrasos e tem um passivo muito grande, mais de 100 milhões de reais. Os municípios, juntamente com o governo do estado, precisa recuperar essa condição dos municípios e dos consórcios de saúde, no qual o modelo que eu defendo, que seja através de consórcio de saúde, que precisa urgentemente ser repensado, refeito e repactuado os recursos financeiros para que a gente possa ter uma situação de saúde infinitamente melhor do que a gente tem hoje. É muito sofrida a situação da saúde pública,
principalmente no interior do estado de Mato Grosso. Mas, deputado, me parece aí que os problemas na área da saúde não são apenas pela falta de recursos ou pelos problemas de gestão. Por exemplo, lá na Câmara Municipal de Cuiabá, tem uma CPI da saúde que está fazendo assim revelações extremamente preocupantes e algumas até assustadoras em relação como a saúde pública vem sendo administrada aqui em Cuiabá. Fala-se em cabidão de empregos na Secretaria Municipal de Saúde, alguns chegaram a dizer quase 1.000 contratações sem critério nenhum, casos de nepotismo. E como resolver essa questão? Quer dizer, se falta tanto dinheiro, como é que isso pode acontecer numa área tão crítica como a saúde? Esses números de contratos sempre foram muito significativos, não só no município de Cuiabá, também em outros municípios. O que precisa fazer é cumprir a legislação. A legislação diz que, obrigatoriamente, o ingresso ao serviço público se dá através de concurso público, salvo algumas exceções. É cumprir o que a legislação fala. Impossibilitado de fazer um concurso público é realizar o teste seletivo para algumas áreas, ou um modelo de gestão diferenciado, que é a contratação de serviços terceirizados em unidades hospitalares, é o que já vem acontecendo. Agora, a denúncia que tem aí é que estão fazendo politicagem na Secretaria Municipal de Saúde. Os políticos indicando lá dezenas, centenas de funcionários. Nós temos os cargos de comissão. Os cargos de comissão vale não só para a Prefeitura de Cuiabá, mas para todas as prefeituras e todos os órgãos, os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração. São cargos que podem ser, sim, preenchidos através de indicações políticas. Que os vereadores estão indicando. A exemplo do Poder Legislativo, a exemplo do Poder Legislativo, a exemplo do Poder Executivo. Vou dar um exemplo. O próximo governador, por exemplo, ele vai nomear através de cargos em comissão seus secretários adjuntos, seus superintendentes, seus diretores. O que a gente precisa, Lúcio... Os vereadores têm direito a indicar quantos cargos na prefeitura? Os vereadores da base de apoio. O vereador não tem direito a indicar cargos na prefeitura. O que existe são articulações políticas. Por exemplo, o meu partido progressista legitimamente indicou o secretário Vander Lúcio, secretário de Obras em Cuiabá, e que vem realizando um excelente trabalho para o município de Cuiabá. Legítimo, republicano, nós ajudamos a ganhar as eleições e estamos contribuindo com a melhora nos serviços públicos. A exemplo do secretário Voolo, que também é do Partido Progressista, né, já tem serviços prestados em Cuiabá. A exemplo de outros partidos que também fazem algumas indicações. Tem indicações que são políticas, tem indicações que são técnicas. O governador Mauro Mendes, por exemplo, ele disse que ele aceita as indicações políticas, desde que sejam indicações políticas com perfil técnico. O senhor falou aí que as indicações são legítimas e republicanas. Agora, o que não é legítimo e nem republicano foi uma denúncia gravíssima, feita esta semana lá na CPI da Saúde, dizendo o seguinte, de que as policlínicas foram terceirizadas politicamente, que 2 policlínicas de Cuiabá eram comandadas por vereadores. O senhor teve informação sobre isso? Não. O que eu tenho, a informação é que algumas indicações de diretorias das policlínicas, elas são sim indicações políticas. O que eu defendo? Que essas indicações políticas, principalmente nas áreas mais importantes, saúde, educação, segurança pública, sejam indicações que sejam priorizadas com servidores de carreira. Nós precisamos valorizar os nossos servidores. Por exemplo, na Secretaria Estadual de Saúde, o que o deputado Paulo Araújo defende? Que seja servidor de carreira, que tenha experiência para poder tocar e indicar ao governador qual é o melhor modelo de gestão. A exemplo de outras secretarias. A única exceção que no meu entendimento pode se abrir aí é a questão das secretarias, que são indicações aí exclusivas do governador. O que nós precisamos é justamente implementar aquilo que a lei fala, aquilo que a lei cobra. Qual que é o ingresso do servidor público? Eu, por exemplo, quando eu prestei o concurso público para administrador, tinha uma vaga. Eu passei em primeiro lugar naquele concurso público. É exemplo de outros vários colegas que também prestam um bom serviço. Vereador, voltando à Prefeitura de Cuiabá, a outra denúncia é de que muita gente foi contratada para a Secretaria de Saúde sem critério e sem qualificação para exercer os cargos para os quais essas pessoas
foram contratados. Aí está errado, não está? Não. O que acontece é o seguinte, existe uma CPI que está em andamento, né? Existem algumas situações que precisam ser corrigidas, logicamente. Inclusive, tem alguns apontamentos do Tribunal de Contas que recomenda que faça-se-ar rapidamente a questão do teste seletivo. O teste seletivo, eu defendo que faça para todos. Então, se eu não me engano, 70% dos servidores contratados na Prefeitura de Cuiabá, eles têm mais de 5 anos. Nós temos servidores contratados que têm 15 anos, 18, 20 anos. Mas muitos foram contratados no ano passado. Não, ou melhor, nesse ano. Não, quase 70% dos contratados na Secretaria, estou falando especificamente na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, tem mais de 5 anos, 10, 15, tem servidores contratados que têm 20 anos, Lúcio. 20, 15, tem servidores contratados que têm mais tempo do que eu de servidor concursado. Então é uma situação que precisa ser corrigida, até porque o teste seletivo ele tem um prazo legal que são de 2 anos e que precisa ser rapidamente, não só Cuiabá, tá? Eu digo isso para todos os municípios ou eventualmente o próprio estado que esteja nessa situação. Não dá para admitir servidor contratado com 20 anos de contrato, com 18 anos. Pegar o pronto-socorro de Cuiabá, por exemplo, 70%, 80% dos servidores contratados, eles têm mais de 5 anos, 10, 15, 18. Encontrei uma servidora ontem que chamou a atenção, ela tem 22 anos de contrato no pronto-socorro de Cuiabá. Então é uma situação que precisa ser revista. Agora, a situação da saúde pública, ela precisa ser toda repensada no estado de Mato Grosso. E desde já... E não ter politicagem, não é, vereador? Não pode ter, não é? A saúde é uma área tão delicada para a população. A saúde pública, não só na saúde. Eu estou falando saúde, estou falando educação, eu estou falando segurança pública, mas que também vale para os outros órgãos. Na saúde, eu defendo a valorização do servidor de carreira, exemplo da educação, exemplo da segurança pública. Eu não tenho dúvida que o próximo governador, que o nosso governador Mauro Mendes não vai errar nessas discussões. Se errar, nós vamos estar lá para poder auxiliar o estado de Mato Grosso a ter serviço de melhor qualidade. Deputado, muito obrigado pela presença, pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia e parabéns aí pela vitória do último dia 7. Eu que agradeço o povo de Mato Grosso pelos 11.645 votos e agradeço também ao meu partido. A minha eleição se deu dentro de uma construção política saudável e coletiva do meu partido, principalmente com meus companheiros do PP aqui em Cuiabá.